Agora, o mundo pede passagem ao Linha de Frente. Nós estamos já com Luca Bassani, que vai trazer as informações da melhor cobertura de guerra da televisão fechada e aberta do Brasil, que é a cobertura da Jovem Pan. Simplesmente porque não é uma cobertura ideológica, ela não tem lado, ela apenas apresenta fatos e analisa tecnicamente as suas repercussões. E por essa razão, desde o início da guerra Ucrânia e Rússia, a Jovem Pan já vinha antecipando o atual desfecho, porque ela não tinha lado, não torcia para ninguém, apresentava fatos e analisava com os especialistas militares e estratégicos. De acordo com o relatório divulgado hoje pelo governo da Lituânia, que é um dos 3 países bálticos, que desde 1999 integra a OTAN, a Rússia teria a capacidade de continuar a guerra contra a Ucrânia por pelo menos mais 2 anos. As informações teriam sido coletadas pelo Serviço de Inteligência lituano. Vamos acionar Luca Bassani, direto da Itália, com mais informações. Boa noite, querido Lucas, você sempre com esse cenário bonito aí atrás de você. Como é que a Rússia está conseguindo financiar esse conflito? É a China e os países produtores de petróleo que estão negociando com a Rússia? São os países da OTAN que continuam comprando produtos da Rússia no mercado paralelo? Por favor, muito boa noite, eu queria te ouvir e logo em seguida você dizer onde você está, que é muito bonito esse local. Boa noite. Boa noite a você, Capês, a todos que nos acompanham. Até para complementar a sua bela introdução, a Jovem Pan realmente não tem lado nessa guerra, pois nós fomos o único veículo de imprensa que esteve tanto na Rússia quanto na Ucrânia durante o período de guerra. Nenhum outro órgão levou repórteres à Rússia e à Ucrânia. Eu mesmo estive lá nos 2 países e pude ver as 2 realidades do país invasor e do país invadido e analisar de maneira sóbria, como sempre tentamos aqui, todas as nuances geopolíticas. Falando sobre essa notícia que hoje foi veiculada pelo órgão de inteligência da Lituânia, a Rússia, por ter conseguido contornar grande parte das sanções ocidentais, vendendo óleo para a Índia, conseguindo comprar armamentos da Coreia do Norte, do Irã e também pelos altos preços do petróleo, vai ter sim capital para manter essa guerra da maneira como está fazendo hoje por pelo menos mais 2 anos, o que é uma má notícia para os ucranianos que com o atual orçamento já não conseguiram recuperar grande parte dos territórios invadidos, se nós observarmos o mapa de conquistas da Rússia e de reconquistas ucranianos desde 2022. Vale a gente mencionar que muitas pessoas podem contestar o que importa a informação vir da Lituânia. A Lituânia foi uma ex-república soviética, desde a Segunda Guerra Mundial até o começo dos anos 90, ficou sob o domínio dos russos e atualmente é um país fortemente integrado tanto militarmente quanto economicamente com a União Europeia e com a OTAN, e exatamente por isso que tem interesse em analisar, em coletar esses dados. É um país fronteiriço com a Rússia e com a Bielorrússia, portanto é uma fonte crível, pelo menos se nós observarmos tudo aquilo que foi apresentado nesse extenso relatório. Muitos se preocupam com a posição do Ocidente, que já se sente pressionado pelos Estados Unidos, no caso dos países europeus, a não continuarem enviando tanto dinheiro a Volodymyr Zelensky como fizeram durante esses primeiros 2 anos, e exatamente essa fadiga de alguns líderes europeus de continuar com esse apoio ad eternum, dado que as conquistas ucranianas militares não foram aquelas esperadas por grande parte dos líderes do Ocidente e vem as chances muito pequenas disso ser revertido no médio e longo prazo, exatamente pela Rússia ter dinheiro em caixa e ter um momento naquilo que a gente chama da linguagem da guerra, né, maior moral entre seus soldados. A Rússia perdeu muitos soldados, perdeu muitos armamentos, isso é inegável, que também teve grandes prejuízos financeiros, mas se nós formos olhar quem está no momento melhor hoje, em março de 2024, é a Rússia, que acabou de conquistar Avdiivka e vem conseguindo ganhar terreno na região do Donetsk, pelo menos. Então a gente vê que o presidente Zelensky se coloca em uma posição difícil, obviamente que isso irá repercutir, vamos ver como o próprio governo ucraniano responderá a esse relatório, se utilizará essa mesma notícia, esses mesmos dados para tentar incrementar ainda mais o orçamento militar e financeiro, o apoio financeiro que tem recebido das potências ocidentais durante esse período. Ô Luca, uma questão interessante. A Rússia cresceu o ano passado 2,6%. Ela cresceu mais do que França e Inglaterra. Então, essas sanções não estão funcionando
porque a China está comprando toda a matéria-prima, principalmente óleo e gás da Rússia, porque a Índia também está comprando, ou também, porque já se ouve isso, França e Inglaterra estão comprando, e a Alemanha continuam comprando de forma indireta da Rússia. Então, é um double standard, quer dizer, os dois pesos, duas medidas. Uma coisa é o discurso, o Macron ameaça o mundo com uma terceira guerra mundial, dizendo que vai botar soldado da OTAN na Ucrânia, e por outro lado continuam negociando. O Ocidente está financiando, a Rússia está financiando essa guerra e vendendo armas à Ucrânia ao mesmo tempo? Indiretamente, nós sabemos, Capês, que alguns países europeus continuam comprando óleo que é proveniente da Rússia, mas que faz o seu caminho para a Ásia antes de chegar à Europa. Portanto, a gente olhar os indianos, os chineses e outros países do centro asiático, por exemplo, Cazaquistão, que já são parceiros de longa data da Rússia, continuam comprando muitos e muitos, milhares e milhares de barris de petróleo diariamente da Rússia e a um preço muito barato, e revendem com um certo lucro aos países europeus e a outros países da África, países também do Ocidente como um todo, o que, de certa forma, faz com que o negócio dos russos, né, as commodities russas continuam ainda sendo amplamente utilizadas no mercado, e as questões das sanções econômicas, por mais que tentem sufocar a principal indústria da Rússia, que é a produção de commodities energéticas, não funcionem de fato. Outro dado interessante que foi levantado por esse estudo da inteligência lituana é que no setor armamentista, onde alguns componentes não estariam chegando na Rússia, porque eram exatamente provenientes do Ocidente para sua indústria bélica, foram supridos através da China, da Coreia do Norte e do Irã. Portanto, ela conseguiu se adaptar. Obviamente que não estamos falando de materiais de alta tecnologia ou comparáveis com até mesmo grande parte dos armamentos utilizados pela OTAN, mas são suficientes para continuar com a guerra no leste europeu, dada também a fadiga do exército ucraniano, dado também que muitos dos armamentos da OTAN que foram prometidos não conseguiram chegar, ou demoram muito para chegar, ou até mesmo os soldados não têm o treinamento necessário para manusear aquele tipo de equipamento, o que dificulta muito no curto prazo a posição dos ucranianos, que vem neste ano de 2024, um ano decisivo, e nós falamos aqui isso corriqueiramente, tanto com as eleições europeias em julho, quanto com junho, como também com as eleições americanas em novembro, com a possível volta de Donald Trump. Ô, Luca, você deve ter visto, não? Você viu na França uma manifestação de milhares de pessoas, mas milhares, se não me engano era Champs-Élysées, completamente tomada, protestando contra esta frase do Macron, de que a OTAN poderá, não descarta a possibilidade de colocar exércitos na Ucrânia, o que levaria a, provavelmente, a Rússia usar armas táticas nucleares, não uma bomba completa, mas armas táticas nucleares que levariam também o Ocidente, a OTAN, a usar armas táticas nucleares, que levariam a Rússia a usar bombas nucleares, e assim uma terceira guerra mundial com uma devastação muito maior do que as duas grandes guerras anteriores juntas. O Macron, depois disso, voltou a dizer que não podemos ser covarde. Como é que está essa questão dentro da França? Porque mesmo que seja um discurso que não seja compactuado com outras nações da OTAN, e sem a unanimidade, a OTAN não pode intervir diretamente no conflito, o Macron está, digamos, acelerando em direção ao abismo da humanidade. Como você está vendo isso e a repercussão interna na França desses arroubos de juventude do Macron querendo ameaçar uma terceira guerra mundial? Olha, Capês, as falas do presidente francês Emmanuel Macron não só repercutiram mal perante os governos de outros países, mas também perante a população europeia como um todo, que é contrária ao envio de soldados e de outros ativos militares uniformizados, se assim podemos dizer, à Ucrânia. Obviamente que o povo europeu, o povo ocidental, apoia a causa ucraniana, vê na invasão russa uma clara violação do direito internacional, das fronteiras, da soberania ucraniana, isso é indiscutível. Os países europeus, como um todo, a população europeia, apoiam a continuação do envio de certos armamentos, ajuda na reconstrução da Ucrânia, mas de maneira alguma querem entrar diretamente com os seus próprios cidadãos
neste conflito, e eu acredito que ao longo deste ano de 2024, essa frase ou essa possibilidade não só será refutada de maneira mais veemente por outros países europeus, mas principalmente pelos Estados Unidos durante a campanha eleitoral, já que Donald Trump, que fará os seus discursos, estará no campo de debate com o presidente Joe Biden, utilizará essa frase para defender a sua tese de que é necessário um acordo com Vladimir Putin. Nós estamos dizendo que talvez essa seja a melhor alternativa, mas seja a alternativa que os americanos defendem, e os americanos, de fato, são os maiores financiadores da OTAN. Sem eles, a OTAN não existiria, e por isso o presidente Macron vai ter que amargar mais uma pequena derrota, se assim podemos dizer, no campo da política externa, já que a França, durante o seu governo, perdeu bastante relevância, inclusive em países africanos, entre outras questões de cunho mais regional francês, e, portanto, a gente vê que isso não é dada como uma possibilidade, afinal, isso não seria benéfico a nenhum dos lados, nem aos países ocidentais, nem aos Estados Unidos, e muito menos à Rússia, e nem à humanidade como um todo, porque uma guerra de proporções nucleares seria uma catástrofe generalizada que nós não queremos, de maneira alguma, ter que presenciar. Eu sou obrigado a dizer que, se o Joe Biden for reeleito, vai continuar essa escalada da guerra por proxy, por procuração, na Ucrânia, e vai continuar perigosamente. E se o Trump ganhar, ele também vai acelerar o conflito no sudeste da Ásia, ali no Pacífico, e a China provavelmente, talvez seja após o término do segundo mandato aí, desse próximo mandato presidencial, a China vai decretar bloqueios navais em toda a região. Eu, sinceramente, não acredito numa invasão direta a Taiwan, tem apenas 12 praias, o desembarque é muito difícil, são 160 quilômetros separando a ilha do continente da China, os navios seriam bombardeados durante todo esse trajeto. Pode ser que a China procure uma guerra tipo a lá Sun Tzu, combatendo o inimigo sem engajar diretamente. Enfim, vamos ver, como você disse aqui, Luca, e muito isso graças a você, eu te parabenizo por isso. Nossa cobertura tem sido a mais completa, realista e técnica de toda a televisão com relação à guerra. Agora, mudando de assunto, de acordo com o exército dos Estados Unidos, pelo menos 3 pessoas morreram em um ataque a míssil disparado pelos rebeldes Houthis no Mar Vermelho, ou Houthis. Essas são as primeiras vítimas fatais relatadas desde o início dos ataques. Luca, qual é a bandeira desse navio? Quem são os mortos? E como essa atuação dos Houthis ali no Estreito de Bab el-Mandeb, ali embaixo do Mar Vermelho, está afetando 95% do tráfico mercante, da Marinha Mercante no Mar Vermelho? Quais as possíveis repercussões geopolíticas, militares e econômicas da intensificação do ataque desse grupo terrorista? Capês, nós falamos aqui corriqueiramente dos Houthis, é sempre bom relembrar a nossa audiência que é um grupo rebelde fundamentalista xiita que atua no Iêmen durante as últimas décadas e conseguiu dominar a capital Sanaa, principalmente após o início da guerra civil no Iêmen a partir de 2014. E nesse sentido, eles que são financiados diretamente pelo Irã estão corriqueiramente atacando a marinha mercante, embarcações comerciais e também embarcações militares, aquela região do Golfo de Adem, do Mar Vermelho, que são principalmente embarcações que seguem do Extremo Oriente diretamente pelo Canal de Suez ao Mar Mediterrâneo para alcançar o Oriente Médio e a Europa. No ataque que aconteceu ontem, 3 pessoas morreram, 3 marinheiros filipinos, mas o que é interessante é a gente ver como o mundo hoje é globalizado. Era um barco de origem da Libéria, onde muitos navios são registrados, e também com bandeira de Barbados. Apesar disso, a gente vê que era um barco que levava uma embarcação graneleira, assim chamada, né, que faz distribuição de produtos a granel, muitos deles grãos, e, portanto, não tem nenhum tipo de resquício de ser alguma embarcação militar que poderia estar tentando ajudar os Estados Unidos ou até mesmo Israel, já que os Houthis dizem serem simpatizantes do Hamas e do povo palestino e vão continuar com os ataques até que Israel abandone a faixa de Gaza, o que nós sabemos também é praticamente impossível de acontecer. São as primeiras vítimas fatais, você ressaltou bem, 95% da marinha mercante está sendo afetada por conta disso, seguindo rotas alternativas, muitas delas circunnavegando a África, o que faz com que o transporte demore mais 9
de 9 a 12 dias, o que encarece os produtos, faz com que também seja muito perigosa essa profissão, e a gente sabe que pode ter efeitos globais para o mundo todo, como uma guerra generalizada no Oriente Médio, que é óbvio se falarmos do aspecto de Israel, do Líbano, da faixa de Gaza, do Iêmen, também as tensões que acontecem corriqueiramente na Síria e no Iraque, como também para a economia mundial como um todo, que depende muito dessa rota do Mar Vermelho, Canal de Suez, Mar Mediterrâneo, para fazer com que haja esse constante comércio de produtos que vêm do Extremo Oriente, principalmente Singapura, Taiwan, China, Japão, Coreia do Sul, entre tantos outros países. Luca, mas eu não estou vendo nenhum navio russo, nenhum navio chinês, nenhum navio iraniano ser atacado. Então os Houthis sabem muito bem contra quem eles estão dirigindo esses ataques. E é claro, o objetivo da China é enfraquecer economicamente os Estados Unidos. Essa é a sua verdadeira guerra por hegemonia global, a guerra econômica. Para a gente encerrar, teve alguma novidade ali em Gaza? São 110 pessoas que foram mortas na fila da ajuda humanitária. E eu, pela minha experiência de décadas, fico perguntando, já saíram os laudos necroscópicos para saber se são projéteis de metralhadora ou se são politraumatismos por esmagamento? Estava resolvido o problema. Por que é tão difícil chegar à informação para que a gente possa se posicionar e apontar as responsabilidades? Realmente, Capês, esse assunto não tem sido muito comentado durante essa semana, já estamos na quinta-feira, exatamente pela dificuldade de investigações independentes serem conduzidas em um ambiente completamente destruído, um ambiente de guerra como é a faixa de Gaza. Mas vale a gente traçar paralelos que ao longo dessa guerra tivemos também um ataque a um hospital, por exemplo, que logo muitos disseram que foi um bombardeio israelense, outros disseram que é a possibilidade de ter sido um foguete da Jihad Islâmica que caiu desgovernado em cima do hospital e depois não se falou mais nisso. Israel apresentou provas mais contundentes, mas de fato a imprensa não cravou se foi um lado ou se foi outro. A mesma coisa nesse incidente, nessa tragédia, melhor dizendo, onde mais de 100 pessoas morreram, mas não sabemos se foi por esmagamento, se foram pessoas que acabaram sendo pisoteadas ou pessoas que acabaram sendo alvejadas pelos soldados israelenses. É uma questão que será revisitada, acredito eu. Vale a gente ressaltar que o premier Benjamin Netanyahu, há poucos minutos, se pronunciou dizendo que vai sim dar continuidade com a sua ofensiva na faixa de Gaza, principalmente na região de Rafah, algo que muitos dos ocidentais tentaram dissuadir o governo de Israel a fazer, principalmente os Estados Unidos, mas parece que nada convence Netanyahu e a sua coalizão de políticos ultra-ortodoxos, muitos deles de extrema-direita, a prosseguir com essa invasão terrestre no sul da faixa de Gaza, onde estão grande parte dos refugiados, aproximadamente 1,9 milhão de pessoas, essas que perderam suas casas, perderam tudo, e quase todas elas civis. A ONU e os outros órgãos humanitários temem que esta nova ofensiva possa significar um maior número de inocentes morrendo neste confronto que já ceifou tantas vidas. Ô, Luca, obrigado, viu? Mas agora, que casa bonita que você tem, hein? Olha, tá atrás de você, olha essa mansão. Tem uma piscina aí? Como é que tá? Olha, que chique que tá o Luca Bassani, hein? Não é minha, não é minha essa casa, não. Não? Tô aqui, estou de visita apenas. É uma casa bonita aqui nas colinas toscanas, mas é apenas por uma semana para comemoração. Já disse aqui, o meu nono amanhã faz 80 anos, temos que comemorar a vida, a saúde de todos. Vai tomar um Brunello de Montalcino, né? Boa noite, querido. Muito obrigado.